Me chamo Cleiton, sou fiscal estadual agropecuário, formado em medicina veterinária, tenho especialização em saúde pública. No meu serviço de rotina como médico veterinário, trabalhamos com os programas sanitários estaduais, como raiva em herbívoros, como anemia infecciosa em equinos, como aftosa em bovinos. Então são doenças que têm origem vírica. Nós trabalhamos principalmente com vislumbrando sempre a ciência de epidemiologia. A epidemiologia ela estuda as doenças nas populações, como essa doença ela percorre nessas populações e com os meios profiláticos e quais são os determinantes dessa doença. Mas aqui eu gostaria de contribuir com a população sobre a questão do coronavírus, essa doença que está se alastrando, já acometeu vários países e hoje é considerado como pandemia, certo? Temos países aí que já se alastrou devido principalmente a uma má gestão na questão da proteção da população, e essa doença chegou ao Brasil e ela vai cumprir todo o seu ciclo, desde o inicialmente vai contaminar pessoas, algumas pessoas vão adoecer, outras podem agravar e algumas pessoas vão morrer, por mínimo. Mas aqui eu deixo bem claro que não é uma condição de desespero, né, e nem se desesperar com o problema. Quando vai percorrer um gráfico, vai chegar a um pico de casos, certo? E depois esse gráfico vai reduzir. A gente ficar atento como cidadão nas medidas de prevenção, certo? O que hoje está sendo divulgado na televisão e todos nós estamos tendo acesso, certo? E são procedimentos simples que as pessoas são obrigadas a cumprir. O primeiro, que todos nós já sabemos, é lavar bem as mãos, limpar as mãos assim que chegar dentro da sua residência com álcool gel, utilizar máscaras se você tiver com algum sintoma. Aqui eu não estou querendo entrar na área da medicina humana, e eu gostaria mais de enfatizar alguns fatos da epidemiologia da doença. Esse vírus é um vírus novo, está circulando na população. Alguns animais apresentam coronavírus, mas esses vírus que estão presentes em determinadas espécies são específicas dessa espécie. O vírus, que é o menor micro-organismo contaminante que existe, ele a vida dele de multiplicação é obrigatória dentro das células. Esse micro-organismo, ele se utiliza dos meios para poder chegar ao seu hospedeiro definitivo, certo? Na população existem as fontes de infecção, que são os animais que estão apresentando doença, ou estão em convalescência, ou são doentes atípicos. Atípicos são aqueles que apresentam a doença, mas você não consegue caracterizar, ela é similar às outras doenças. Desta forma, se torna difícil você separar quem realmente está com corona e quem não está. Eu só quero fazer uma comparação de forma rápida sobre as doenças dos animais. Quando trabalhamos no nosso dia a dia no serviço de defesa agropecuária, nós temos um programa da aftosa, em que essa doença é causada por um vírus. Esse vírus ele utiliza os aerosóis desses animais, né? Quando o animal expectora ou joga as secreções do meio ambiente. Já foi feito um estudo muito grande sobre a febre aftosa. Esse vírus alcança longas distâncias, porque ele se utiliza do vento para poder chegar até a outro animal sadio e contaminado. Eu tenho um exemplo aqui, eu vou passar para vocês um exemplo
do porquê se exigem que as pessoas, no momento de expectorar ou de tossir, coloquem algum anteparo, ou uma mão, ou o braço, ou, se estiver doente, que use a máscara. Porque quando nós expectoramos ou tossimos, é exercida uma força interna que é jogado a secreção chamada de muco. Esse muco de uma pessoa doente está rico em vírus, tá? Ou pode ser a influenza, ou pode ser o próprio corona, tá? Porque esses tipos de bactérias que se utilizam, os aerosóis, atacam o sistema respiratório, eles, na verdade, no seu processo de evolução, foi o local onde melhor se adaptou para permanecer na população. Só a título de exemplo, o vírus rábico, que causa a raiva, o meio que ele encontrou em permanecer vivo e passando de hospedeiro em hospedeiro é através da mordedura, certo? É um contato direto. O vírus da fitosa, outro exemplo animal, a permanência dele na população de bovinos ou bovídeos, como também os búfalos, quando se utilizam de bebedouros, onde a secreção pode contaminar aquele bebedouro, onde existe um aglomerado de animais em locais reduzidos, como nos currais, onde o contato maior entre os animais, a respiração desses animais é ofegante, e a secreção cai no chão. A secreção cai no chão e vai contaminar outros animais. Não é diferente do coronavírus. O coronavírus também se utiliza para esse vírus. O melhor meio de contaminar o próximo é através de aerosóis. Principalmente porque esses aerosóis eles vão cair no chão. Esses aerosóis eles vão estar no meio ambiente. E isso é muito importante, cidadão. Eu vou dar um exemplo aqui, uma expectoração, mas utilizando esse aparelho. Dependendo da corrente de ar, se uma pessoa expectora dentro de um ambiente fechado, a tendência é as gotículas maiores caírem no local, em cima de uma mesa, em cima de livros, e as gotículas menores continuarão circulando no meio ambiente. É nessa hora que aquela pessoa que está andando por ali, ela vai absorver, porque as gotículas são muito pequenas e os vírus menores ainda. Agora, por que proibido ou não está sendo orientado as pessoas circularem? Porque essa mesma expectoração, certo? Num ambiente aberto, onde existem correntes de ar, um exemplo, a pessoa, eu coloquei um vidro, um espelho aqui, para mostrar para vocês como, existindo a corrente de ar, aquela expectoração, onde as menores gotículas, elas percorrerão o maior percurso. Eu vou dar um exemplo para vocês. O vírus está seco, mas assim que a pessoa expectora, vocês vão ver como as partículas elas percorrem uma distância maior. Você imagine isso numa área de comércio, numa área de grande circulação de pessoas, certo? Onde existem correntes de ar. Então eu quero finalizar que esses meios profiláticos devem ser seguidos pela população, tá? Se você realmente tem que ir a um local onde tem uma grande aglomeração, é melhor que você utilize de meios para evitar a absorção dessas gotículas, que elas vão estar no ar. E esses vírus permanecem por longo tempo no meio ambiente. É chegando em casa e lavar a mão. Muito obrigado.